O vento é um recurso ilimitado provocado pelas diferenças de pressão entre as zonas quentes e as zonas frias. É usado há milhares de anos como fonte de energia nas mais diversas atividades humanas, desde o transporte em barcos à vela, passando pelos moinhos de vento utilizados para moer cereais ou bombear água. Atualmente, a energia do vento apresenta-se como uma das formas mais atrativas para produzir eletricidade. E encontramos espalhadas por todo o mundo turbinas eólicas de conversão da energia cinética do vento em eletricidade. O vento faz girar as pás do aerogerador, que por sua vez movimentam o rotor. No interior da nacelle, o veio do rotor gira e movimenta o gerador elétrico, produzindo eletricidade. Em Portugal, o grande potencial eólico do território, aliado à necessidade de alternativas para a produção de eletricidade, foram responsáveis pela instalação da primeira turbina eólica da Península Ibérica no ano de 1985, em Sintra. A tecnologia aí instalada tinha uma potência de 20 kW. Hoje, as turbinas fixas ao solo atingem já potências de 7,5 MW. O desenvolvimento em larga escala começa no início dos anos 90. O primeiro grande parque instala-se em 91, se a memória não me falha. Daí em diante, o crescimento da energia eólica foi forte e sistemático, com alguns anos de grande implementação de capacidade no terreno. Na segunda metade da década de 2000, a eólica ganhou um estatuto importante. Posso dizer que, a nível do ano passado, 20% da eletricidade consumida no nosso país teve origem eólica. Portugal assistiu nos últimos anos a um crescimento galopante e contínuo da energia eólica. Na base desse crescimento estiveram as diretivas europeias de incentivo à produção de energia renovável e os baixos custos de produção da energia eólica quando comparados com as outras renováveis. Quando falamos dos custos de produção com energia eólica, nós temos tipicamente a produção mais barata é carvão, a seguir vem gás e muito próximo do gás, levemente acima, vem a energia eólica. A hidroelétrica é mais cara. E depois vêm as outras renováveis. Solar, que baixou bastante os custos de investimento e por aí fora. A eólica é entre todas as renováveis e isso nos dias que correm, os indicadores económicos apontam, incluindo também as centrais hidroelétricas. A energia eólica é a tecnologia de conversão de energia renovável em energia elétrica com um custo normalizado mais baixo. Um dos desafios inerentes à energia eólica é a sua variabilidade. A natureza dita o ritmo do seu funcionamento. Quando há vento, gera-se energia. Quando este não existe, as pás da turbina deixam simplesmente de rodar. O facto de ser um recurso previsível, mas incontrolável, acarreta novos olhares para solucionar situações como o excesso de produção de energia na rede. Ela é não controlável. Se eu tiver uma central termoelétrica, eu consigo regular a queima de combustível. No caso da maioria das energias renováveis, com exceção da hidroelétrica com Albufeira, quando existe recurso energético, nós temos que o aproveitar, converter e entregar à rede elétrica sem qualquer sistema de gestão ou de armazenamento. Contrariamente à energia eólica, as centrais hidroelétricas, os centros de concentração solar e as centrais de biomassa têm alguma capacidade de regulação da produção e mesmo de armazenamento de energia. A energia eólica pode ganhar alguma capacidade de armazenamento se combinada com outra renovável, como é o caso da energia hídrica. Quando há excesso de produção de energia por fontes não controláveis, como é o caso da eólica, as centrais hídricas com bombagem podem utilizar essa energia para bombear a água de jusante para montante, armazenando-a para que essa água possa ser novamente turbinada em horas de maior consumo.
Esta situação ajuda à gestão sustentável da rede, que tem que igualar a todos os instantes a produção e o consumo de energia. Na base das abordagens técnicas estão usar fontes de armazenamento de energia. O armazenamento pode ser tão só o que tem vindo a ser falado em termos de centrais hidroelétricas com albufeiras, pode ser noutras formas, como o recurso a veículos elétricos que funcionam como armazenamento distribuído durante a noite. Portugal contempla já uma taxa de penetração da energia eólica acima de 20%. Ou seja, esta é a percentagem de eletricidade fornecida pelo vento. Ora, nós estamos tão bem que estamos quase demasiado bem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que somos o segundo país em todo o mundo com uma penetração mais elevada de produção eólica, portanto de energia elétrica cuja fonte é o vento, sendo só ultrapassados pela Dinamarca, que é um país pioneiro, ou o país pioneiro no desenvolvimento desta tecnologia. Portanto, 20% desse valor é neste momento, e foi em 2012, fornecido pela energia eólica, e isso é um número que, por um lado, nos deixa muitíssimo satisfeitos, porque andámos 30 anos a trabalhar para chegar a este ponto, por outro lado, nos cria alguns desafios adicionais, porque temos que preparar o sistema elétrico, o sistema eletroprodutor, para aceitar grandes quantidades de uma fonte de eletricidade que não é controlável e que é fortemente variável no tempo. Portanto, temos que continuar a trabalhar porque os desafios são maiores à medida que esta penetração de energia eólica aumenta no sistema eletroprodutor. Contrariamente à penetração no sistema elétrico da energia produzida pelos grandes aerogeradores, a microgeração eólica continua ainda longe de conseguir um input significativo na rede. As microturbinas eólicas enfrentam vários desafios à sua implementação nos ambientes urbanos. Fatores como o ruído, a poluição visual e a vibração provocada pela turbina dificultam a propagação da microprodução. Atualmente, procuram-se novas formas de potenciar a microgeração eólica e aparecem no mercado cada vez mais tecnologias. Para evitar maus investimentos num parque eólico e mesmo numa microturbina urbana, é importante estudar a viabilidade do local. Contrariamente ao que se possa pensar, um local muito ventoso pode não ser o ideal para a instalação de uma turbina eólica. As rotações das pás dependem de uma série de fatores, como a intensidade do vento, a pressão atmosférica, a temperatura e a umidade. Este dispositivo é dos mais atuais, ou provavelmente mesmo o mais atual, que se usa para fazer verificação de dados de vento em diversos locais. Ele usa um feixe laser com um ângulo de abertura 30 graus que segue desta unidade. Através do movimento de partículas eu consigo saber a velocidade e a direção do vento em 5 níveis que eu pré-seleciono. E é especialmente útil para a recolha de dados do vento em locais como este de elevada rugosidade, ou seja, para ambiente urbano. Ele neste momento está a tirar os novos fecheiros para podermos criar um fecheiro final para tratarmos os dados posteriormente. Neste caso os dados só estamos a fazer controle de qualidade, mas servem também para fazer a avaliação da performance da turbina ou mesmo para avaliação potencial e calibração de outros dados. Portanto, é-nos muito útil que a gente o acesso direto todos os dias às nossas estações. Nós podemos identificar dentro de uma zona urbana quais são as zonas, os quarteirões ou até os edifícios que podem ter características adequadas à instalação de microturbinas. O mapeamento do recurso eólico em Portugal remonta já à década de 1980. Desde então tem sido feito um esforço por parte de várias instituições de investigação para caracterizar o vento no nosso país, com algumas descobertas interessantes pelo caminho. O LENEG começou no princípio dos anos 2000
a desenvolver ferramentas de mapeamento do recurso eólico, os chamados Atlas. Portanto, mapeamento espacial ao longo do território nacional desse recurso. Quando começámos a mapear o recurso, mapeámos, porque as ferramentas assim o convidam, funcionam em domínios espaciais encadeados, começámos também a mapear o recurso sobre o mar e constatámos que o recurso energético sobre o mar era um recurso interessante e potencialmente motivador de exploração da eólica offshore. O projeto Windfloat é um projeto para eólica offshore em águas profundas. Se pensarmos, por exemplo, no exemplo português, temos uma plataforma continental que termina muito rapidamente e conseguimos, em zonas relativamente próximas da costa, ter logo profundidades muito grandes. Ou seja, se quisermos explorar recurso eólico no mar, na nossa costa, teremos que recorrer a soluções para águas profundas e, portanto, uma solução flutuante como esta parece fazer muito sentido. As turbinas flutuantes são a mais recente tecnologia para aproveitamento do potencial eólico offshore a grandes profundidades. O Windfloat, instalado ao largo da costa da Póvoa de Varzim, é a segunda plataforma eólica flutuante a nível mundial. Inaugurada em 2011, já transmite energia para a rede elétrica nacional desde dezembro do mesmo ano. Neste projeto de demonstração, que é a fase em que estamos, há duas grandes coisas que queremos demonstrar. Uma, a sobrevivência da plataforma, e acho que isso foi demonstrado desde o final de 2011, em que ligámos isto à rede. Já sofremos 5, 6 tempestades bastante significativas. Já tivemos ali ondas no Windfloat na casa dos 15, 16 metros e a plataforma tem sobrevivido bastante bem. O segundo aspecto também importante é o desempenho da turbina e do sistema. Nós queríamos com isto demonstrar que uma turbina funcionava tão bem numa plataforma flutuante quanto numa plataforma fixa. Que o facto de termos uma plataforma flutuante não prejudicava o desempenho da turbina, e isso também conseguimos demonstrar. Basicamente, isto é uma turbina de 2 MW, uma Vestas V80, preparada para o ambiente offshore. Analisámos a curva de potência, que é uma coisa que se costuma utilizar, que é mais ou menos a característica da turbina, e verificamos que a curva de potência é muitíssimo parecida com a curva de potência teórica das turbinas, sendo sem fundações fixas ou em onshore. Estamos a produzir a mesma energia a partir da mesma turbina como se estivéssemos numa fundação fixa. E isto demonstra, no nosso caso, que é possível utilizar fundações flutuantes como fundações para sistemas eólicos. É muito motivador saber que estamos na liderança de uma tecnologia que é pioneira a nível mundial e que a tecnologia está a funcionar, tem bons resultados e que temos um futuro promissor pela nossa frente. Globalmente achamos que, do ponto de vista de rendibilidade dos projetos, e porque nos abre sítios que eram anteriormente inacessíveis, é um caminho que vale a pena explorar. Nós temos recursos que nos permitiriam alimentar todo o consumo em Portugal com base na energia eólica offshore. Este projeto piloto custou aproximadamente 23 milhões de euros, um valor bastante acima do preço médio praticado pela instalação de turbinas onshore, que ronda 1 milhão de euros por megawatt instalado. No entanto, os resultados promissores obtidos pelo Windfloat, aliados ao recurso eólico disponível na costa portuguesa, parecem fazer desta tecnologia uma opção atrativa para a exploração de energia renovável no futuro. O que eu vejo para o futuro, vejo claramente um aumento da energia eólica em Portugal. Não vejo para já. Estamos num período que todas as condições nos convidam a tomar uma atitude prudente, até pela elevada penetração que já temos de produção eólica no mix nacional. Agora, convém-nos crescer devagarinho, convém-nos alimentar outros setores, como por exemplo a energia eólica em ambiente urbano, e devíamos estar a apostar no desenvolvimento das tecnologias e estar na linha da frente no desenvolvimento das tecnologias de sistemas flutuantes, porque não há dúvida na área da energia eólica que os sistemas flutuantes serão o futuro da energia eólica. O futuro vai por aí e é isso que eu antevejo. Não antevejo, se calhar, para 2020, antevejo para 2030, 40, 50, mas é isso que eu vejo no futuro desta tecnologia. Não existe nenhuma forma de produzir eletricidade sem impactos sobre o ambiente. O maior impacto da energia eólica é, talvez, depois do fim da construção, o impacto visual.
No entanto, um parque eólico, tanto onshore como offshore, é uma instalação completamente reversível. No final de vida de um parque eólico, o local pode ser restaurado e recuperado para o seu estado inicial. Com mais de 200 parques eólicos espalhados por todo o território, Portugal está entre os 10 países europeus com maior produção de energia eólica.